Então, Carolina Guinarra, diretora da Talento Incluir. Carol, eu queria saber de você se as empresas estão cumprindo as cotas por obrigação, se estão fazendo inclusão por responsabilidade social ou por... porque a lei é muito severa com as empresas e aplica muitas multas para aquelas que não cumprem as cotas dos portadores de deficiência. Garré, quando eu chego numa empresa pela primeira vez, a pergunta que eu faço é: por que você me chamou? E a resposta é: porque é lei. Então a provocação é sempre essa, assim: por que a sua empresa quer contratar pessoas com deficiência? E a resposta é: porque é lei, porque é meta, existe uma obrigação legal. E a gente faz uma provocação: por que mais você precisa contratar? Né? Então, quando a gente pensa no motivo da lei, o porquê que a lei existe, a gente começa a entender um processo social. Mas, de uma forma bem direta, respondendo a sua pergunta, a lei mobiliza esse movimento de inclusão social. Mas chega ao resultado positivo, e o resultado positivo não é necessariamente cumprir a lei, que as contratações sejam elas a quantidade que for, que é 30% da cota, 50% da cota, 80% da cota, com qualidade. Para mim isso é um resultado positivo, quando elas são baseadas em um outro objetivo que não é o cumprimento da lei, que é que vai além, que é o ser humano. Transformar uma realidade de exclusão e desequilíbrio social é o objetivo da lei de cotas. E quando as empresas buscam o objetivo da lei de cotas, elas têm muito mais chances de sucesso, e é muito mais sustentável, traz muito mais qualidade, e o cumprimento da cota vira então uma consequência. Na nossa pesquisa com as 500 maiores empresas, apenas 30% estão próximos das cotas dos 5% dos seus colaboradores com inclusão. Quantos? Né? 5%. Né? 30% das 500 maiores estão cumprindo. Quer dizer, 70% não estão conseguindo cumprir. Você acha que há um problema no mercado de encontrar portadores de deficiência capazes de serem incluídos nas empresas? Há um problema. A gente também trouxe um número das 121 empresas que a gente conversou em agosto agora deste ano. A gente tem 11% apenas que cumpre. É um número bem pequeno também, de um número menor de empresas, obviamente, e muitas delas que a gente atende, que a gente vê programas que favorecem a inclusão. Então, não são 500 empresas que não necessariamente estejam cuidando dessas ações como foram as pesquisadas por vocês. Ainda assim, é um número muito pequeno. Há dificuldades, as dificuldades são inúmeras, Garré. A gente vê assim, primeiro ponto é que as empresas só investem em recrutar. Então, quando a gente pergunta para essas empresas quais ações vocês fazem, recrutamento e seleção. Não fazem um desenho de carreira para as pessoas? Desenho de carreira, desenvolvimento da liderança, dos gestores, das pessoas com deficiência, para que a inclusão aconteça com todos os lados, né, sendo preparados para o processo. Então, a preocupação com inclusão, com contratação é a primeira fase, né? E aí os índices de turnover são muito grandes muito também. grandes. A gente percebeu que nessas 121 empresas, a gente trouxe na pesquisa, 61% delas em um trimestre, 61% das pessoas saíram, o índice de turnover é 61%. É muito grande. Em um trimestre. Então a gente percebe que quando não se investe em desenvolvimento, esse porquê mais não foi percebido, né? Por que se deve contratar pessoas com deficiência, né? Obedecendo o objetivo da lei de cotas, a gente não sustenta um programa de inclusão. O programa de inclusão deve ter uma estrutura. As empresas precisam perceber que já deu start, que eu preciso contratar, é lei, eu não tenho como fugir disso, então como que eu posso fazer isso tirando proveito disso? Porque trazer gente com deficiência para a empresa tem muitos ganhos. Não é só o ganho de mudar a vida de alguém, é o ganho de melhorar uma liderança interna, porque um líder que sabe fazer bem a liderança de alguém com deficiência começa a perceber que diferentes todas as pessoas são. E quando eu percebo uma pessoa com deficiência diferente, eu percebo que eu estou cuidando da vida de uma pessoa, eu também tinha que olhar um pouquinho a vida do outro. E a gente começa a trazer, numa estrutura de programa, uma etapa de conscientizar, trazer informação. Trabalhar um pouco mais a diversidade na empresa, né? A diversidade, e aí eu tenho que incluir, trazer melhorias de acessibilidade, Garré, eu preciso trazer
estudo de funções para entender como que a pessoa com deficiência pode se adequar ou como que eu posso melhorar aquela função ou flexibilizar requisitos daquela função para que qualquer pessoa possa trabalhar ali, reter. Então, às vezes, empresas me procuram falando assim, Carol, eu preciso contratar 500. Quantos você tem? 20. Cuida dos 20. Você já tem 20. Não pensa assim, ainda falta 480. Eu já tenho 20. Cuida dos 20 com qualidade, que os outros vêm na atração. Então, pensa na estrutura desse processo. Há uma barreira muito grande nas empresas também da inclusão dessas pessoas nos vários departamentos, nos modelos de negócio de cada empresa. A indústria elétrica, por exemplo, tem dificuldade, a indústria de serviço também. Em geral, se procura incluir muito em telemarketing, esconder, vamos dizer, as pessoas com deficiência em algumas áreas. Poucas empresas têm mostrado essas pessoas ao público, ao mercado, aos seus clientes. Como é que você vê essa questão? Existem os dois pontos, viu, Garré? Existem empresas que contratam para esconder, existem empresas que contratam para exibir. Então, existem empresas que falam assim, eu vou contratar para colocar na frente do meu atendimento, para que todo mundo veja que eu contrato, porque assim, que quer fazer disso uma vitrine, sabe? Então, existem os dois pontos. Eu entendo assim que o que falta é saber como fazer. Entender que eu preciso contratar um perfil, um profissional, que independe da deficiência que tem. Que traga o resultado na função, na atividade que ele está e que ele veja uma perspectiva de melhorar. E que se neste momento não traz, porque existem índices também de falta de capacitação, de falta de preparo profissional. Tem que dar a formação, né? Desenvolver ou cobrar para que se chegue nesse caminho. Então, às vezes, assim, a pessoa com deficiência não tem a escolaridade que se deseja para aquela função. Ok, cobra. Contrata com contrapartida. Então, assim, olha, eu estou te contratando, mas para cá você precisava estar estudando, você devia estar na faculdade. Eu estou flexibilizando, você vai correr atrás? Daqui a um ano a gente conversa. E se você não tiver corrido atrás, eu não vou poder te manter. Então, assim, é contrapartida. E tem dado certo, a empresa que faz isso traz resultado. E cumpre, né? Não adianta falar assim, putz, ele não correu atrás, então eu vou ter que segurar mais um ano, porque eu tenho uma lei para cumprir, porque dá trabalho contratar. É como educar, né? O pai que não cumpre aquilo que combinou com o filho, acaba sendo refém do filho. E a pessoa com deficiência é a mesma coisa. E muitas empresas viram refém da pessoa com deficiência. O autor do livro Cenas Surdas, lançado pela editora Parábola, o escritor Renato Dente Luz, que é um psicólogo praticante de Libras, não nasceu sem ouvir, tampouco precisou enfrentar qualquer perda de audição. E não é por parentesco que está perto de cidadãos surdos. Na obra, o autor traz o leitor para a convicção de que a linguagem não é tudo, mas é decisiva para a aparição dos surdos como cidadãos e como gente, tal e qual para todos nós, principalmente nas organizações. Recursos humanos impacta negativamente na inclusão ou são as outras lideranças que acabam não aceitando essas pessoas e desenvolvendo em suas áreas específicas? Cada empresa tem seu calo. Em cada empresa o calo está em um lugar. Tem horas que sim, quando a gente fala de uma pesquisa, quem responde a pesquisa é RH. Tá. Então, quando a gente olha a pesquisa, o problema nunca está no RH, Garré, porque o RH não aponta as suas próprias dificuldades. Dificilmente a RH fala assim, sou eu, RH, que estou despreparado. O RH não é nem por maldade, é porque não se enxerga, porque está correndo atrás e só não enxergou que, de repente, a dificuldade está ali internamente. Dentro do RH, muitas vezes, o programa está direcionado na mão de uma área, que é a área de seleção. Está errado. Porque o diretor de RH tem que estar envolvido para envolver as outras diretorias. Porque a pessoa que faz a consultoria de pessoas, as consultorias de pessoas, tem que fazer papel, cada um no seu papel, né? Então, cada empresa tem o seu problema. Agora, a liderança direta, o gestor que contrata, os gestores das áreas, que devem ser as pessoas que contratam para pulverizar as pessoas nas empresas, são de verdade uns impeditivos no dia a dia. Então, alguns abertos,
outros não abertos impedem sim a contratação. Eu já visitei várias empresas, principalmente visito a área de recursos humanos, e eu nunca vejo portadores de deficiência em RH. Você não acha que o RH poderia já começar dando exemplo, tendo uma pessoa internamente no RH que pudesse dar o exemplo para os outros líderes? O RH devia contratar não apenas para dar exemplo, mas para aprender, porque a inclusão, além de informação, precisa de experiência. Então a gente aprende não só com o que a gente lê ou com o que a gente escuta falar nos eventos que a gente vai. A gente aprende vivendo. A gente só aprende a incluir quando a gente inclui. Então o RH devia incluir para aprender a ensinar. Então não apenas pelo exemplo que ele tem que dar, ele tem que incluir para viver a inclusão. Porque saber fazer precisa saborear, e saborear a gente só saboreia quando a gente experimenta. Então a gente precisa trazer gente para RH dar exemplo sim, e para RH aprender a fazer. A Talento Incluir, quais são aí os grandes desafios que você vê para uma empresa como a sua, que quer fazer recrutamento, selecionar, treinar e fazer a colocação de profissionais com deficiência nas empresas? Quais são as grandes barreiras, as grandes dificuldades? As grandes dificuldades de ser uma consultoria no Brasil. Olha, a gente é cobrado como gente grande, pensando no que o governo cobra de qualquer empresa no Brasil. A gente é cobrado como consultoria grande, porque a gente é contratado por multinacionais, por grandes empresas no Brasil. E a gente é um bebê, né, Garré? Eu comecei a trabalhar com inclusão há bastante tempo, mas como talento incluído em 2008. Então, para mim, como, assim, falando de uma forma bem interna e bem transparente como é a nossa relação, a nossa maior dificuldade é crescer, porque a demanda é grande, é difícil formar profissionais que consigam se posicionar como eu consigo me posicionar, como a Tabata, que é minha sócia, consegue se posicionar. A gente tem deficiência, mas a gente consegue não militar para o lado da deficiência e também não ir para o lado do cliente, que é o que paga. Porque tem muitas consultorias que falam assim, mas o cliente está pagando a conta, que se dane a pessoa com deficiência. Também não é assim. Eu tenho que estar em cima do muro sempre, sabe? Porque o cara que foi lá na minha consultoria, atrás de uma oportunidade de trabalho num cliente X, ele merece todo o respeito, todo o carinho, ser tratado com dignidade, porque ele está atrás de um sonho. Para mim, o trabalho significou voltar a sonhar, depois que eu fiquei cadeirante. E é com esse respeito que eu trato os candidatos que me procuram, e é com esse respeito que eu trato a empresa que me procura. E esse é o grande desafio, encontrar o equilíbrio, fazer disso um negócio, porque para mim é uma missão de vida, mas também é um negócio. Muito obrigado pela tua participação na TV Gestão RH. E eu acho que são algumas lições importantes para os profissionais de RH ficarem atentos a não só cumprir cotas, né, mas ter um programa efetivo de atrair, reter e desenvolver os portadores de deficiência. Então, Carol, queria te agradecer. A Carolina Guinard foi nossa entrevistada hoje. Queria agradecer o trabalho da Talento Incluir. É importante que os profissionais de recursos humanos das empresas entendam que mais que cumprir as cotas é necessário, além da atração, reter as pessoas, desenvolvê-las e dar uma perspectiva de significado e propósito para esses portadores de deficiência em suas organizações.